Em um só capítulo, Oda nos explicou como é que funcionam as espadas amaldiçoadas e por que elas são chamadas assim, nos revelou que o Zorão realmente tem Haki do Rei ou despertou o Haki do Rei, e por último pode ter nos dado o caminho para o próximo power-up do Zoro, que vai ser transformar suas espadas em lâminas negras permanentes. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1033 de One Piece. Um capítulo quase que focado em sua totalidade no Zoro e na sua relação com as suas três espadas. O Oda nos revelou que o Zorão realmente tem Haki do Rei e nos deu um caminho para o seu próximo power-up, que é tornar suas lâminas negras permanentes. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o King e sua raça, deixando ali o Zoro e suas espadas de lado até o final desse vídeo, que é a parte mais interessante. Primeiramente, nós temos o Queen falando sobre o King, falando que ele é de uma espécie que anteriormente foram considerados deuses, e que ele é de uma espécie que também é capaz de sobreviver a qualquer ambiente e a qualquer tipo de situação. Por isso ele acredita que o Zoro não vai conseguir vencer o King. Ele fala basicamente isso. E o que ele fala, a gente consegue ver na luta entre Zoro e King. De todos os ataques que o Zoro direciona a ele consegue tancar, consegue se defender e não toma dano nenhum. Não só na sua forma dinossauro, como também na sua forma normal. A gente viu nesse capítulo o Zoro lançando um Xixi Sum Sum e não deu dano nenhum, ele não sentiu absolutamente nada. O que essa raça tem de diferente que faz eles sobreviverem a qualquer tipo de ambiente? Uma coisa que eu percebi nesse capítulo foi que quando o King foi atacado pelo Zoro com esse ataque do Xixi Sum Sum, aparentemente aonde ele foi atacado, o fogo apareceu, ou o fogo meio que queimou essa parte como se estivesse cicatrizando ou alguma coisa do tipo. Na primeira vez que eu olhei para esse quadro, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, eu imaginei que era o fogo das costas do King, que estava meio que dando a impressão que estava ali no seu rosto. Mas depois, olhando mais de perto assim, a gente vê que uma parte do rosto do King, ele está meio que coberto por essa chama, ou está sendo sobreposta por essa chama. Então eu acredito que essa raça, o diferencial dela, e por isso que o Zoro queria saber qual raça era para conseguir vencer, é que eles também conseguem utilizar as chamas para se curar, assim como o Marco utiliza na sua Akuma no Mi, só que o fogo do Marco é diferente, ou tem propriedades diferentes. Mas o fogo do King, além de ser utilizado para atacar, também pode ser utilizado para ele se regenerar. E aí é uma regeneração meio que instantânea ou absurda, que aí faz com que ele resista a qualquer tipo de ataque. É mais ou menos assim que eu consigo imaginar essa raça. Só que a gente ainda não tem ideia do que pode ser. Além disso, ele mostrou um uso diferente do seu poder ou da sua característica para a sua espécie, que no caso é tomar dano, e por esse dano que ele tomou, aparentemente foi assim que foi mostrado, ele consegue se explodir. Ele consegue meio que adquirir o dano ou absorver aquele dano e com isso ele se explode. É muito parecido com o poder do Supernova lá do Uruj. Ele consegue absorver o dano e ele fica mais forte, mais poderoso. Mas aqui é como se o King adquirisse aquele dano que ele tomou, porque ele fica na frente do Zoro esperando só o Zoro atingi-lo, e quando o Zoro faz isso, ele meio que, você me atingiu com tudo, e aí ele vai lá e explode. Ele explode em uma situação que ele não toma dano, e se o Zoro não tivesse usado Haki, o Zoro teria morrido nessa situação. Então essa é uma raça completamente diferente, que por ter todos esses poderes, é por isso que ela era considerada uma raça de deuses, porque é muito difícil vencer esse cara. No SBS que vai sair amanhã, depois que esse vídeo sair, eu respondi uma pergunta sobre: o Zoro conseguiu atingir o Kaido, conseguiu ferir o Kaido, mas não está conseguindo ferir o King.
Será que o King é mais resistente que o Kaido? A minha visão em relação a isso é o fato do Zoro não estar utilizando todos os seus poderes, ou ele está duvidando do seu próprio poder, porque todo o ataque que ele direcionou ao King não funcionou. E isso vai se ligar muito mais com as suas espadas e o que está acontecendo com a Emma e como a Emma está reagindo. Só que eu vou comentar sobre isso um pouco mais pra frente. Após essa explosão, o Zoro é atingido algumas vezes pelo King, e muito por culpa da Emma, que não está colaborando e está sugando o seu Haki. Nesse momento ele começa a ter flashbacks de como ele conseguiu as suas espadas, e até um flashback lá na sua ilha natal, onde ele conheceu um velho que ele não sabia o nome, que a gente veio a conhecer como Shimotsuki Kozaburo. Foi esse cara aí que fez a Wado Ichimonji e a Emma, e foi ele também que explicou como é que funcionam as espadas amaldiçoadas, que não tem nada de maldição. Na verdade, as espadas foram feitas para um único propósito, que foi matar inúmeras pessoas ou quantas pessoas forem possíveis com ela. E se a espada faz isso, ela está cumprindo seu propósito. E pessoas fracas que tentam utilizar esse tipo de espada acabam meio que morrendo, acabam meio que matando pessoas sem querer, porque eles são fracos, sendo que a espada está fazendo exatamente o que ela foi criada para fazer, e por isso elas são consideradas Meitos, e elas não têm nada de maldição. Na verdade, elas só estão cumprindo o seu propósito. Ele também fala que essas espadas elas são tão poderosas, ou cumprem muito bem o seu propósito, que elas criaram até uma personalidade de escolher as pessoas que vão dominá-las, ou quem vai ser o seu mestre, ou quem vai meio que manejar essa espada. E é isso que está acontecendo com o Zoro e a Emma. Ela não está mais aceitando o Zoro ou está rejeitando ele pelo fato de não considerá-lo digno, mas não digno no sentido de forte. Na verdade, o Zoro é muito forte, mas no sentido de que ele está duvidando de si mesmo. Se vocês perceberem nos quadros desse capítulo, o Zoro lançou seus ataques mais fortes e eles não foram capazes de ferir o King. E isso fez ele se questionar se era forte o suficiente para vencê-lo. E a Emma percebeu isso. Como o Kozaburo falou, as espadas têm sua vontade, têm sua personalidade. E pelo Zoro ter duvidado da sua própria força, ela tá meio que rejeitando ele. Rejeitando no sentido de que tá puxando muito do seu Haki, e se continuar assim, ele vai morrer. Diferente do Oden, a Emma aceitou o Oden porque o Oden sabia que era forte, e ele não duvidava da sua própria força. E o Zoro tá percebendo isso, ele até fala: Emma, você está me testando? Como era que o Oden utilizava essa espada se ela puxava muito do seu Haki? E é muito disso que a gente está vendo nesse capítulo, o Zoro sendo provado em um momento onde ele está duvidando da sua própria força, está duvidando que ele é capaz. O Zorão então pega a Emma de volta, suga o seu Haki e não deixa ela roubá-lo, e então ele se questiona como ele tem que controlar o seu Haki. Se a Emma continuar puxando ele da forma como ela estava antes, ele vai acabar morrendo. E aí é que a cena vem. A cena que realmente confirma que o Zorão tem Haki do Rei, porque ele diz: não, é desse jeito que deve ser. E quando ele diz isso, a explosão de Haki acontece e todos os randoms em volta dele começam a cair espumando pela boca. Não só isso, das espadas do Zoro começam a sair raios negros, que são característicos até do Haki do Rei avançado, que a gente considera como Haki do Rei avançado. Então o Zoro já pode estar em um estágio superior até que o do Haki do Rei normal. E realmente foi confirmado o Zorão com o Haki do Rei. Agora nós podemos canonizar todos os outros momentos em que o Zoro apareceu efetivamente utilizando o Haki do Rei, mas a gente tinha dúvida. Lá em Sabaody, ele intimidando a galera ali próxima dele, foi Haki do Rei. Lá contra Monet pode ter sido com o Haki do Rei também. O próprio anime meio que confirmando e fazendo o Zoro utilizar o Haki do Rei efetivamente. O Kaido se questionando se o Zoro tem realmente Haki e utilizou naquele golpe. E agora o Zorão derrubando os randoms em volta dele e com raios negros em suas espadas. Com esse novo poder ou com esse novo power-up, agora o Zorão vai conseguir ferir o King. Porque a gente sabe que quando imbui Haki do Rei em seus golpes ou em Haki do armamento normal, eles se tornam muito mais poderosos.
E como o Zoro conseguiu ferir o Kaido lá no topo de Onigashima utilizando o Haki do Rei no seu golpe, vai conseguir ferir o King com o Haki do Rei também. Então esse foi um power-up absurdo pro Zoro, porque a gente pode até considerar que ele está no Haki do Rei avançado, só que não parou por aí. Pode ser que o Zoro ainda tenha um próximo power-up ainda agora em um ano, e ele vai utilizar, que nesse caso é tornar suas lâminas negras. O Oda já nos deu um panorama, ou toda uma história com flashback do Zoro e suas espadas, a relação, ou nos mostrou a relação que ele tem com cada uma delas, e isso tá com muita cara de que ele vai já, ou já está próximo dele tornar essas lâminas negras. A gente pode até ver que lá em Thriller Bark, quando o Zoro perdeu uma espada, ele agiu como se fosse um ente querido que ele perdeu, ou alguém próximo dele. Ele rezou por aquela espada, ele meio que fez um túmulo para ela. Então toda essa relação do Zoro com as suas espadas, e toda essa relação sendo traga agora para esse contexto que a Guerra de Wano e uma batalha onde o Zoro não está conseguindo ferir o seu inimigo, quer nos dizer que pode estar próximo o despertar das suas lâminas e se tornar lâminas negras permanentes. A gente pode ver alguma coisa relacionada a isso com o Zorão tendo seu Haki sendo sugado pela Ema. É como se a Ema fosse uma extensão do corpo do Zoro, ou que se a espada fosse uma extensão do corpo do seu usuário. E aí o Haki do usuário flui para a espada e pode até voltar, porque a gente vê o Zorão puxando o seu Haki de volta. Então, eu acho que para ele tornar suas lâminas negras, e isso permanente, ele tem que dar Haki para suas espadas até que elas se encham de Haki. E aí vai chegar um ponto em que elas vão se tornar lâminas negras. A gente pode ver isso com o Zoro tendo seu Haki sendo sugado pela Ema a longa distância. Em algum momento aqui desse capítulo ele não estava nem tocando na espada e ainda assim ela estava sugando seu Haki, como se fosse ali uma conexão via Wi-Fi. Muito como aconteceu lá com Katakuri, onde ele utilizou um golpe de Mochi e que esse golpe não estava ligado ao seu corpo, mas ainda assim estava ligado aos seus poderes, e ele conseguiu imbuir Haki do Rei, ou Haki do armamento naquele golpe, e esse Haki do armamento a longa distância. A gente está vendo isso agora com o Zoro. Ele conseguiu, ele está perdendo seu Haki para Ema a longa distância e depois ele suga de volta. Então essa relação de usuário, espada, Haki fluir do usuário para a espada e depois voltar para o usuário, é como se as espadas, ou eu enxergo assim, como se as espadas fossem um algo que o usuário armazena o seu Haki. E de tanto armazenar nessas espadas, elas se tornam lâminas negras. Então eu acho que a gente deve estar muito próximo do Zorão nos mostrar suas Kokuto, e aí alcançar um power-up muito maior do que o que ele já teve nesse capítulo, que é a confirmação do seu Haki do Rei. É isso que eu vejo pro Zoro, ou esses dois power-ups que eu ainda vejo pro Zoro, ainda nessa Guerra de Wano, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se vocês acham que eu tô loucão, já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, essas foram as minhas considerações sobre o capítulo 1031 de One Piece. Vocês acham que além de Haki do Rei, o Zorão ainda vai tornar suas lâminas negras ainda no arco de Wano? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!